São 9h05, seguimos juntos aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Daqui a pouquinho tem reunião em Brasília do Conselho Político do Grupo de Transição de Governo, com representantes de diversos partidos políticos, para além do PT, é claro, aqueles que estiveram na coligação desde o primeiro turno, os que chegaram no segundo turno e os que estão vindo agora depois da vitória. E o PSB é um destes partidos, o partido do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, faz parte do partido. Nós vamos conversar agora com o presidente da sigla, o Carlos Siqueira, que está nos atendendo aqui mais uma vez. Tudo bem, presidente? Bom dia para o senhor, hein? Bom dia, Colombo, a você e todos os seus espectadores da CNN. Muito obrigado. E como foi a Basília quem trouxe o senhor até a CNN? Está aí do seu lado, é ela quem vai começar a entrevista com o senhor. Obrigada, Colombo, Stephanie. Eu vou começar, então, já jogando aqui uma polêmica que tem a ver com a reação às declarações do presidente eleito Lula ontem, em que ele faz essa distinção entre responsabilidade social, responsabilidade fiscal. E atrás dele estava o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que é do PSB, o partido comandado pelo senhor. O PSB também faz essa distinção e compreendeu de que maneira as reações do mercado foram desproporcionais ou dentro do esperado para alguém, no caso investidores, quem lida com recursos no país, de quem está com medo de furo no teto fiscal e irresponsabilidade social. Tudo bem, Siqueira? Pode responder. Basília, bom dia. Francamente, eu acho que foi um exagero a reação do mercado. Todos nós e o Brasil inteiro conhece o presidente Lula, que foi presidente por 8 anos do nosso país e sabe muito bem que ele nunca tratou a economia com nenhum grau de responsabilidade. Durante os seus 8 anos de governo, o país cresceu, a economia se desenvolveu, ele nunca afrontou iniciativa privada, ele nunca afrontou o mercado e soube fazer o equilíbrio entre o que é gastar em políticas sociais e fazer o equilíbrio fiscal. Ou seja, não deixou o país à deriva, né? Deixou o país em boas condições, estamos falando dos 8 anos de Lula, e deixou quase 400 bilhões de reservas internacionais no Banco Central, que ainda hoje sustenta para que não tenhamos no Brasil uma crise fiscal. De maneira que também não é surpreendente, nem poderia ser, que o presidente Lula e todos nós compartilhamos e sabemos que o Brasil vive uma crise social grave, há milhões de desempregados ainda, a economia crescendo de forma muito incipiente e que, portanto, a crise social ela não pode ser ignorada, né? Não podemos apenas nos preocupar, a preocupação do responsabilidade fiscal é grande, mas não podemos deixar de desconhecer a realidade e a situação da população mais vulnerável do nosso país. Presidente, meu bom dia também para o senhor, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Stephanie. Bom dia. A gente ouviu aqui agora há pouco, inclusive, a Thaís Herédia falando que boa parte do nervosismo do mercado ontem, porque a gente ainda não tem um nome, né? E esse grupo de transição na área econômica está formado por pessoas com pensamentos muito diversos. Talvez um nome mais equilibrado, é uma avaliação de parte do mercado financeiro, um nome mais equilibrado pudesse dar uma linha, né? Dar um norte, apontar a bússola para algum lado. Esse é o ritmo de trabalho, o senhor defende que continue sendo assim? O grupo de transição trabalha primeiro para depois saírem os nomes? De alguma maneira isso poderia acalmar os ânimos nos próximos dias? Hoje estamos praticamente na primeira semana de trabalho da transição de governo. A esplanada dos ministérios certamente será redesenhada. Eu creio que Fazenda, Planejamento, provavelmente, suponho eu, não tenho certeza, não ficaram juntos, como fez o governo Bolsonaro, e há outros ministérios que precisam ser repensados, uma estrutura que seja mais adequada à implantação das políticas do presidente Lula, com o auxílio do vice-presidente Alckmin. De modo que eu acho que o presidente não está atrasado, né? O mercado é ansioso, nós compreendemos, mas também não há nenhum atraso nisso. O presidente só assume em janeiro e, portanto, eu creio que aí por dezembro, início de dezembro, estará definindo essa questão. Quanto aos nomes que estão na transição, eles me parecem muito bons e me parecem muito confiáveis, inclusive para o mercado. Eu não vejo nenhuma razão
objetiva para preocupações. A gente sabe a sensibilidade do mercado, compreende, mas eles também precisam compreender que o ritmo da política nem sempre acompanha o ritmo do mercado e que não há nada a temer, a meu ver, sinceramente. Presidente, pelo que a gente consegue captar, do que vai ouvindo aí, né, vai lendo nos jornais de representantes do dito mercado, mas também do setor produtivo, né, parece que ainda há um temor de que o PT no poder repita o que aconteceu no governo Dilma Rousseff, quando o mundo todo estava crescendo, nós em depressão, a economia em depressão, nova matriz econômica, gasto é vida. O senhor acha que há perigo de repetição daquilo que aconteceu naquele momento da história agora, e talvez essa fala do presidente eleito Lula tenha tocado nessa ferida? Eu sinceramente tenho que dizer, Colombo, que eu não acredito nisso. Eu conheço o presidente Lula há décadas, sei do pensamento dele, da ponderação dele, do grau de responsabilidade dele, e eu nunca fiz essa comparação. Tanto que quando eu me refiro ao presidente Lula, me refiro aos seus 8 anos de governo. Acho que ele não fará nada muito diferente do que foi aqueles 8 anos. Apenas ele receberá o país em condições muito mais difíceis, tanto no plano da conjuntura econômica internacional, como no plano da conjuntura política e econômica e social do nosso país. E daí talvez ele tenha carregado um pouco mais nas palavras de demonstrar, dar uma ênfase à preocupação social, com a qual todos nós concordamos, mas isso não implica, eu estou seguro disso, eu creio que não estou errado, de que ele vai fazer ou cometer qualquer grau de responsabilidade na condução da economia, ou que vai colocar pessoas, nomear pessoas para lá que não tenham esse grau de responsabilidade que corresponde à responsabilidade do próprio presidente Lula. Então, o senhor avalia que o presidente eleito deveria ter tomado mais cuidado com as suas palavras? E até levando em consideração que a gente está saindo de um governo em que o atual presidente muitas vezes se diz mal compreendido, mal interpretado. Então, será que estamos diante de um novo governo que vai sofrer do mesmo mal, o mal da comunicação? Eu acho que não há grau de comparação entre o presidente Lula e Bolsonaro, mesmo na comunicação, né? Que é uma coisa de forma. Bom, de qualquer forma, eu acho que aí você tem razão que o cuidado, quando um presidente da República fala, tem que pesar e só pesar suas palavras para evitar incompreensões, como aqui acontece nesse momento. Embora eu não pense que ele tenha dito nada que possa ter gerado esse exagero na compreensão que o mercado deu a ele ontem, e que as bolsas caíram, que o dólar subiu, acho que não há nenhuma razão para isso, mas penso que o cuidado é sempre necessário, porque a palavra de um presidente da República, ela pesa muito, ela é levada muito a sério. Embora não creio que ele tenha dito nada que possa gerar esse exagero e essa reação que teve ontem o mercado. Pois é, há esse argumento, né, de que o que ele disse foi exatamente a mesma coisa, mas o momento, né, enquanto presidente eleito. E já há essa indicação, presidente, de uma modulação, até desse ajuste fino na comunicação do que é dito nesse momento daqui para frente, porque imagino que ontem todos esses efeitos no mercado financeiro tenham servido de alerta, né, foram um cartão de visita do que vai ser o acompanhamento passo a passo do governo eleito a partir de 1º de janeiro. Bom, ninguém controla o presidente da República, né? O presidente tem liberdade para falar como quiser e como quiser, mas eu acredito que as pessoas que tratam da comunicação dele podem estar ou irão conversar com ele. Eu acredito isso, mas como o presidente é o presidente, ele vai falar o que ele quiser e quando quiser e como quiser. Então, mas eu concordo da ideia de um cuidado no peso das palavras de uma pessoa tão importante para o país. Aliás, ele falou agora, viu, presidente? Falou por uma rede social, eu não sei se a gente já tem condição de mostrar. Se não tiver, tudo bem, eu consigo traduzir aqui a fala do presidente no Twitter. Ele disse o seguinte agora, viu, presidente Carlos Siqueira, que vamos respeitar quem não é igual a gente. Vamos respeitar quem não pensa como nós pensamos. Aí, tá aí o tweet. Ó, nossa produção agiu rapidamente sob comando do Daniel Pereira. Vamos respeitar quem não é igual a gente. Vamos respeitar quem não pensa como nós pensamos. A democracia é isso. Nós vamos juntos recuperar um Brasil para todos. E peço a ajuda de vocês para fazermos isso.
É claro que qualquer mensagem pode ser interpretada dependendo do gosto do freguês, não é, presidente? Mas poucas horas depois dessa espuma toda criada por ontem, talvez já seja um alerta para ele de que, olha, vamos botar a bola no chão, é o velho conversando, a gente se entende, né? Exatamente. Acho que a mensagem é muito boa, a mensagem do presidente, e acredito que a partir de hoje o mercado vai baixar a temperatura, porque não há razão para continuar alta, nenhuma razão, e o presidente vai tratar também, tem sua viagem agora para o Egito, tem depois para Portugal, a transição está só começando aqui, hoje tem a primeira reunião do Conselho Político, que nós também vamos ter o prazer de participar. Portanto, vamos ter calma, porque não há razão para fervura nenhuma. Antes de acabar, eu queria fazer uma pergunta. Muitas vezes a gente compara a imagem de Lula a um chefe de Estado justamente por essas diversas viagens que ele já está começando a fazer, tem Egito, depois Portugal, e comparamos também a imagem de Alckmin, vice-presidente eleito, a um chefe de governo. É como se um cuidasse do Brasil lá fora e o outro é que, de fato, fosse presidir o país. No caso, o Alckmin, que é do PSB. O que o senhor acha? Vai ter essa divisão de tarefas assim, em que teremos mais um Brasil presidido por Alckmin do que na prática por Lula? Ora, sinceramente, temos que lembrar que nós vivemos no presidencialismo. E o presidencialismo, o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Não é? O vice-presidente, se for empoderado, poderá ter várias atribuições, mas sempre aquelas que lhe forem designadas pelo chefe do Estado e chefe de governo, que será o presidente Lula. Então, não acredito nessa divisão, acredito que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin terá um grande papel pela sua grande experiência, sua ponderação, sua legitimidade perante vários setores da sociedade para contribuir para o sucesso do governo do presidente Lula e de um conjunto de forças políticas da qual, honrosamente, o Partido Socialista Brasileiro faz parte. Então, essa contribuição certamente ele receberá, não só do vice-presidente Alckmin, mas também do nosso partido, que sempre esteve em todos os governos dos 2 governos que ele presidiu e estará agora entusiasticamente também. Nós conversamos aqui com Carlos Siqueira, que é presidente do PSB. Vou agradecer a presença do senhor e te desejar um ótimo dia, bom trabalho. Muito obrigado, Stephanie, a você, Colombo e a Basília. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço a todos e bom dia, seus espectadores. Obrigado, presidente, pela atenção mais uma vez com a CNN Brasil.